Neste vídeo eu pretendo definir a função logaritmo. Para isso, nós vamos precisar deduzir o seu gráfico base. Mas antes, deixa eu escrever a definição de uma função logaritmo. A definição de uma função logaritmo é uma função do tipo a log de x na base b. Essa é a função logaritmo, ou seja, pode-se ter um número multiplicando a função logarítmica, e aí nós temos o log de alguma coisa, isso aqui é chamado de logaritmando, no caso x, e o b é chamado de base do logaritmo. Vamos escrever? O x é o logaritmando, e ele tem uma restrição muito importante. É fundamental que esse x, que é o logaritmando, seja sempre positivo. Sempre positivo. Nunca pode ser negativo e também não pode ser zero. Bom, outra coisa importante é o b. O b é a base do logaritmo. E ele tem também restrições, na verdade duas. Ele deve ser positivo e diferente de 1. Bom, por que dessas duas restrições? Porque, na verdade, a função logaritmo ela foi criada depois da função exponencial. Isso porque havia necessidade de criar uma operação inversa para a exponencial. E essa operação foi denominada de logaritmo. Tanto que em vários exercícios de equação que a gente precisava igualar a zero, nós aplicamos o logaritmo para anular a exponencial. Então, isso já demonstrou a ligação entre o logaritmo e a exponencial. Bom, tanto é verdade que toda função logarítmica pode ser reescrita como uma exponencial, onde a base do logaritmo vira a base da exponencial. E lembra que em toda função logarítmica a base tinha que ser positiva e diferente de 1? Por isso que a base do logaritmo também precisa ser positiva e diferente de 1. Outra coisa, por que o logaritmando tem que ser positivo? Porque se eu transformar numa exponencial, o x passa a ser a resposta da exponencial. E nós vimos que toda resposta de uma exponencial é positiva. Por isso que o logaritmando sempre deve ser positivo. Tudo bem? Bom, construindo agora o nosso gráfico base. Deixa eu pegar então o modelo de uma função para poder construir o gráfico base. Nós vamos construir exclusivamente para um caso, o mesmo caso que nós definimos na exponencial, quando a base do logaritmo for maior do que 1. Então nós vamos construir o gráfico base exclusivamente para este caso. Então já vou deixar aqui um espaço para poder descrever o gráfico base. Como exemplo, vamos criar um logaritmo de base maior do que 1. Y igual a log de x, vamos escolher a base? A mais simples, que é a base 2. Vamos lá? Bom, vou construir uma tabela. Eu quero apenas que vocês observem algumas coisas interessantes. Lembre-se que o x tem que ser positivo. Então, vou começar pegando o x igual a 1/4. Depois, meio. 1, 2 e 4. É o suficiente. Vamos trocar no lugar do y, aliás, no lugar do x, para descobrir o y. Então, ficaria log de 1/4 na base 2. 1/4 é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado, que é 2 elevado a menos 2. Lembra-se no logaritmo, quando as bases são iguais, elas se anulam e sobra a potência? Então, quando x é 1/4, o log vale menos 2. Vamos marcar? 1/4 é pertinho do zero e o x é negativo, menos 2. Agora o x valendo meio, ficaria log de x, que é meio na base 2. Eu estou trocando o valor de x pelo x que eu chutei. Meio é o mesmo que 2 elevado a menos 1. Bases iguais, a resposta é o expoente. Então, quando o x é meio, o y vale menos 1, está aqui. E quando o x vale 1?
log de 1 na base 2. Só que 1 é o mesmo que 2 elevado a 0. Eu vou escrever isso para poder escolher a mesma base. Resposta, 0. Bom, eu vou pular direto para o 4. Está ficando muito apertado aqui. Log de 4 na base 2. O 4 é 2 ao quadrado na base 2. Bases iguais, o resultado, então, é 2. Quando x é 4, o y vale 2. O que eu percebo agora? Que quem cresce mais rápido, x ou y? Note que quando x é 4, o y é 2. Então agora o x é maior. Então o gráfico tende a ficar paralelo ao eixo x. Outra coisa, o fato do x só poder ser positivo, ele não pode então ser zero, então o eixo y passa a ser uma assíntota. Afinal, o x não pode valer zero. Então, se o x não pode valer zero, não pode cortar o eixo y, pelo menos na função mais simples, sem rebatimento. Vamos agora unir os pontos? Está aqui, unindo os pontos. Este é o gráfico da função logaritmo. Note que o gráfico tende a ficar paralelo ao eixo x e ele fica iniciando da região negativa em y, sem encostar o eixo y. Esse é o gráfico base. É esse gráfico que nós vamos utilizar constantemente. Agora vem a pergunta: e se a base não for maior do que 1? For entre 0 e 1. Eu falo entre 0 e 1 porque a base tem que ser positiva. Por exemplo, vamos supor que tem que fazer o gráfico de x na base meio. Opa, não dá, professor. A base tem que ser maior que 1. E existe uma forma de alterar essa base? Sim. Primeiro eu quero que vocês percebam que meio é o mesmo que 2 elevado a menos 1. Opa! Como que eu faço então? Vou aplicar uma propriedade de logaritmo, que diz que a potência da base pode ser deslocada como o coeficiente do logaritmo. Quer dizer que essa função y é o mesmo que menos log de x na base 2. Pronto, você inverte a base e com isso você desloca a potência lá para frente, trocando o sinal. Então, se a base não for maior que 1, dá para transformar. E a última coisa que eu quero comentar é na função logaritmo natural. Essa função ln nada mais é do que uma abreviatura para o logaritmo na base e. Lembra do número de Euler que nós aplicamos na função exponencial? Aqui ele aparece dentro do logaritmo natural. E toda vez que viu ln, na verdade é o log na base e. Eu também já comentei isso na função exponencial. Quando a gente queria anular o e, a gente aplicava o ln, que era o log na base e. Ok?